Deus te abençoe. Pode ir abençoado e abençoada do Senhor. Irmãos, vou fazer um momento merchan aqui. Quem tiver o boletim em mãos, pode abrir já no texto que está impresso no boletim. A mensagem de hoje, eu ouvi um pregador. Quem quer ser um bom pregador não revela as suas fontes. Então, como eu não tenho essa pretensão de ser um bom pregador, eu vou revelar as minhas fontes. E essa mensagem, ela é literalmente um estudo que está no site da nossa igreja. Um estudo para os gastos, para os nossos grupos pequenos, para as nossas células. O pessoal usou essa semana, está lá. Então, se você entrar no site da igreja, está lá. Mensagem toda escrita. O que eu vou falar aqui está tudo escrito lá. No canto direito da página da igreja tem lá Estudos Semanais dos Gastos. Você clica lá, está lá esse sermão que assim me abençoou muito. Eu falei, eu vou partilhar lá com os irmãos domingo. Vou ter a oportunidade de falar, de conversar com eles, então vou partilhar essa mensagem. Então abra aí no texto que está indicado. Romanos capítulo 1, verso 16. Quem aqui fez esse estudo durante a semana, no seu gato, na sua célula? Levanta a mão. Levanta a mão. Na galeria. Então, vai ficar bacana. Vai ficar bacana. Vocês me ajudem naquilo que eu falhar. Tá? Todos acharam? Abriram aí no texto? Diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos orar. Deus, está aí a tua palavra. Ela é poderosa. Ela é tão poderosa, Deus, que ela muda aquilo que é imutável. O coração petrificado do homem. Por isso eu peço agora que essa palavra poderosa venha mudar o meu coração, a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui. E naquilo que eu falhar, naquilo que eu pecar, naquilo que eu errar, que o teu Santo Espírito, que é poderoso e que aqui está, fale a tua igreja. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Então vamos lá. Dia 31 de outubro desse ano, nós comemoramos não Halloween. Não é o Halloween. Nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Um dia que assim trouxe, sim, algumas mudanças não só para o mundo, mas especialmente para a cristandade. A reforma, ela de certa maneira impactou sim, deu uma chacoalhada no mundo. Mas mais do que as mudanças mundiais, a reforma trouxe mudanças para a cristandade. Para a cristandade. E grandes mudanças. Sabe, nós vivíamos sim numa era de trevas. A coisa estava bem complicada para a cristandade. Nós estávamos bem perdidos. Mas Deus, na sua infinita graça, chamou a sua igreja, despertou a sua igreja para algumas verdades. E verdades bem importantes. Então, nós vamos ver rapidamente o contexto do que estava acontecendo naquela época, né? Como eu falei para vocês, a reforma, ela é comemorada no dia 31 de outubro, mas ela não começou no dia 31 de outubro de 1517. O dia 31 de outubro de 1517 foi o dia que o monge agostiniano chamado Martinho Lutero
fixou na abadia de Wittenberg 95 teses. 95 teses onde ele chamava, desafiava a Igreja Católica Romana para um debate, especialmente quanto à questão questão das indulgências, da venda de indulgências. Isso era uma prática muito comum naquela época. A Igreja, que sempre esteve no centro das cidades, ela funcionava também como um local de comunicação. Então as pessoas iam lá e fixavam coisas na porta da igreja. Protestos, reclamações, era o saque da época. Então a pessoa ia lá e colocava. E aquelas 95 teses, elas se espalharam, 2 jovens pegaram, acharam aquilo muito interessante, pegaram aquelas 95 teses, usaram um mecanismo que tinha sido inventado há pouco tempo, a imprensa, e espalharam aquilo por toda a Alemanha. E aquilo se espalhou e deu uma chacoalhada, despertou a comunidade cristã. Mas aquilo não foi o início. A reforma é um processo que vem de muito tempo, de gente que foi despertando, e despertando por quê? Porque elas começaram a ter um contato com a palavra de Deus. Então o que muda, o que traz mudança, nós vamos ver, não é o caminho religioso, não é a igreja, é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então vamos ver, vimos aí o grande start, nesse dia, foi no dia 31 de outubro, mas alguns fatores, alguns fatores que são importantes. Assim, a reforma, ela prioritariamente, no início mesmo, ela tem como base 3 países, né? A Alemanha, Martinho Lutero era alemão, a Suíça e a Inglaterra. Na Suíça tem lá um outro reformador também, e na Inglaterra também. Nós vamos ver isso. Então, esses são os 3 países básicos, onde a reforma vai se desenvolver e vai ter uma intensidade maior. Outras coisas bem importantes, fatores principais que levaram à reforma nessa época. Fatores principais. O primeiro fator foi a imoralidade do clero. A imoralidade do clero empurrou as pessoas para a reforma. A palavra de Deus tem algo muito desafiador em 1 Pedro. 1 Pedro diz que as pessoas blasfemam o nome de Deus por culpa de quem? Por culpa de quem? Por culpa dos cristãos. Por nossa culpa. A imoralidade do clero. Em uma das visitas de Martinho Lutero a Roma, ele fica escandalizado. Que ele viu o clero em prostíbulos. Em prostíbulos. Sabe, meus irmãos? A nossa postura e a nossa vida, ela aponta para Cristo, para mal ou para bem. Nós precisamos atentar para aquilo que nós estamos fazendo. Tem um cântico no cancioneiro evangélico que diz: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Verdade. Mas também nós temos que atentar sim. Importa sim o que as pessoas estão pensando de você como cristão. Porque a minha postura, a sua postura pode afastar pessoas do Evangelho. Então a imoralidade do clero, a imoralidade, pessoas que pregavam uma coisa, mas viviam outra, A venda de indulgências e de relíquias sagradas. Indulgências eram cartas de absolvição que o Papa dava, absolvendo as pessoas, do quê? Do inferno, do purgatório. Então era uma carta de absolvição. Então a pessoa comprava uma indulgência. Então a pessoa chegava lá e comprava um documento. E podia comprar documento para outros parentes, para gente que morreu. Então esse comércio era feito em cima, do quê? Do medo e da fé das pessoas. Entendeu? Do medo e da fé das pessoas. As pessoas compravam relíquias sagradas. O dente de João Batista.
o prego que foi usado no madeiro. É bem interessante, Martinho Lutero, nas suas denúncias, diz que só na Espanha existiam 18 pregos. 18 apóstolos enterrados. Então as pessoas vendiam essas relíquias. O manto, o prato que comeu fulano, que comeu Beltrano, usando da fé das pessoas. Parece que nada é novo, né? Vocês veem isso na TV brasileira? A gente precisa de reforma. A usura e a adoração de imagens. A usura, ela tinha sido abolida pela cristandade. O que é a usura? É emprestar dinheiro a juros, juros altíssimos. É o que a agiota faz. Naquela época, a usura foi legalizada pela igreja. Então você imagina quanta gente virou escravo. Cristão escravizando cristão. Emprestava dinheiro e cobrava juros assim. Entendeu? Absurdo. E a igreja permitiu isso por quê? Porque os bancos estavam financiando o quê? As catedrais. Eles estavam construindo as catedrais. Então, no nome de tempo, pessoas estavam virando escravos. Pequenos agricultores perdendo tudo. Perdendo tudo. Famílias morrendo de fome. E a adoração de imagem. Tudo. Tudo era motivo para criar uma imagem. Tudo era motivo para criar um culto, para girar renda. Se chegava, se conquistava uma terra, se conquistava aqui, e aqui se adora o gasofilácio, se inventava um Deus para colocar no lugar do gasofilácio. Não, aqui, olha, o Deus São Roberto, é o padroeiro dessa terra, e as pessoas adorando. Então isso foram motivos que foram mexendo com alguns cristãos, que foram levando alguns cristãos à indignação, gente foi ficando triste, e quando essas pessoas começaram a ter contato com a palavra, as coisas foram mudando. Quem são os principais? Né? Não sei o principal, mas pessoas assim que foram muito importantes, especialmente no início. O Martinho Lutero, o monge agostiniano, o Calvino, um advogado, tanto Lutero quanto Calvino eram advogados. O Lutero chegou a ser monge, o Calvino não, e o Henrique VIII. Os dois primeiros eu creio sim na conversão deles. O terceiro é controverso, há controvérsia, mas o fato é que ele possibilitou a reforma e a mudança na Inglaterra. O primeiro na Alemanha, o segundo em Genebra. Calvino ele vai atuar em Genebra, vai atuar ali na Suíça. A Suíça vai ser mesmo um país protestante, e o Henrique VIII na Inglaterra. Certo? Então aí um resumo dos resumos. Olha, eu fui bem, em 10 minutos. Olha aí. Deve falar isso para o Franklin Ferreira, que é meu professor nessa área, lá na faculdade. Olha aí. Então, o que eu vou empreender agora? Empreender no estudo, depois se você quiser você pega lá no estudo, e vou focar em 5 fundamentos que foram assim bases para todas as mudanças que ocorreram sobre todos os cristãos e todas as igrejas evangélicas, protestantes daquela época. Sabe, esses 5 pilares, eles surgem como base. É a partir disso que vão ser feitas as doutrinas, é a partir disso que as pessoas vão estabelecer a ordem de culto, é a partir disso que as pessoas vão estabelecer missões, é a partir disso que as pessoas vão estabelecer evangelismo. Então são 5 pilares, que são chamados de 5 solos, 5 fundamentos, 5 somentes, né? Uma herança muito interessante. E eu creio que assim como está na pastoral, quem puder leia a pastoral hoje, esses 5 solos eles podem acrescentar muitas mudanças, e eles têm o poder de nos desafiar quanto à nossa postura hoje. Esses 5 solas, eles não estão esquecidos, eles não são algo para o passado, para ser comemorado, celebrado no dia 31 de outubro. Não, eles são desafios para hoje, para a minha vida, para a sua vida como cristão, para a sua vida como cristã. Sabe? Então nós vamos ver esses 5. O primeiro, sola escritura.
Esse foi o primeiro fundamento que a reforma trouxe. Sola Escritura, somente a palavra. Somente a palavra, nada mais que a palavra. A palavra de Deus é autoridade. A palavra de Deus é a autoridade máxima. Ela está acima de tudo. Ela está acima da Constituição. Ela está em cima da legislação. Ela está em cima dos meus achismos. Ela está acima da minha doutrina, do meu modus operandi religioso. Ela está acima de tudo. Ela é a última autoridade. Ela está acima dos apóstolos de hoje, dos apóstolos do passado. Ela está acima de tudo e todos. Só a palavra. Só a palavra. A igreja tinha perdido isso. Quem era a autoridade? A autoridade era um homem. A autoridade eram pessoas que tinham achismo e que constantemente mudavam. Constantemente mudavam. E é bem interessante, meus irmãos. Eu tinha um professor que ele falou algo bem interessante. Eu guardo até hoje. Teologia a gente tem que fazer a lápis. Para lá na frente você poder mudar. Apagar e fazer de novo. Não, isso aqui, olha, que eu fiz, isso não tem nada a ver. Hoje o meu entendimento quanto à palavra é outro, isso aqui. Entendeu? Sem achismo. Sabe, meus irmãos, o Martinho Lutero, ele foi ter contato com a Bíblia pela primeira vez, quando ele foi fazer o doutorado dele. Ele já tinha quase 15 anos no monastério. Ele nunca tinha tido contato com a Bíblia. Ele estava numa pressão danada. Ele tinha crises quanto à salvação, quanto à condenação. A visão dele era de um Deus assim carrasco. Ele não parava de fazer coisas. Ele era uma máquina de fazer coisas, de realizar coisas. Porque a salvação era o quê? Mérito. Você tem que fazer algo. E quando o pai espiritual dele percebe essa angústia dele, percebe o desejo dele de crescer mais, fala o seguinte: olha, você tem que fazer doutorado em Bíblia, ser um doutor de Bíblia. Eu envia para uma grande universidade para ele fazer doutorado de Bíblia. Foi a primeira vez na vida que ele teve contato com a palavra. E sabe como a Bíblia ficava? Em latim e acorrentada. Uma sala era acorrentada. E quando ele teve contato com a vida dele mudou. Quando a cristandade tem contato com a vida com a Bíblia, a vida das pessoas mudam. E hoje, meus irmãos, o que nós temos? Nós estamos sendo doutrinados, sabe por quê? Por louvor. Nada contra o louvor. Nada contra. Mas eu fico vendo algumas citações de cristãos, citações de letras. Amém por isso. Amém. Esse é um instrumento do louvor. Mas eu não tenho que me basear nisso. A minha vida tem que estar baseada na palavra. Só a Escritura. A autoridade máxima é a Escritura. Se eu falar alguma coisa que esteja fora da Escritura, não sigam. Sigam a Escritura. Sigam a palavra. Sigam a palavra. Sabe, eu tenho visto, infelizmente, muitos cristãos assim. O que é autoridade? A autoridade é a revista semanal. É autoridade. Entendeu? É autoridade. É autoridade. E a revista semanal e a pesquisa tal diz que agora o comportamento é assim. Não, a gente tem que compreender isso, agora é assim, isso era para uma outra época. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu tenho que corrigir o meu filho. Educação participativa. Quem é autoridade espiritual na vida dos filhos são os pais. Até terem a família deles. Só que a nossa época diz outra coisa, ensina outra coisa. A Bíblia diz que homem é homem e mulher é mulher. Só que hoje diz, não, que agora que foi descoberto isso, não. O que a Bíblia diz? Hoje nós estamos secularizados. O que conseguimos fazer assim, para amenizar a situação, é criar aquilo que o pastor Shed diz do quinto evangelho. Eu crio um quinto evangelho. A Bíblia tem 4 evangelhos, eu crio o quinto. O quinto é feito com todos os versos que me agradam. Tipo, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Só que eu não pego lá aquele, posso padecer, posso ter e posso não ter. Esse aí eu deixo de lado. Aí eu ponho no meu quinto evangelho. Então eu crio um quinto evangelho só com aquilo que me agrada. Quando diz lá que o cristão tem que ser humilde, entendeu? Eu deixo isso de lado. Quando o cristão tem que ser simples, eu deixo isso de lado. Quando o cristão tem que pensar nas coisas do reino, eu deixo isso de lado. Entendeu? Quando diz lá que eu estou aqui para agradar, eu deixo isso de lado. Então, só a Escritura, isso foi muito importante para a igreja. Sabe, meus irmãos? E a gente tem que olhar para isso e falar, isso é muito importante para a gente. Olha só como Lucas, no capítulo 1, começa o evangelho dele. Muitos já se dedicaram a elaborar, capítulo 1, verso 1 e 2. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Sabe? Os apóstolos, quando escreveram, os homens de Deus, quando escreveram a palavra de Deus, eles fizeram isso baseado na palavra, revelação de Deus. É a Bíblia. Eu não posso ter outra regra, eu não posso ter outra palavra final. É a Bíblia. É a Bíblia. Se nós não entendermos que a Bíblia é a verdade, nós não seremos libertos. Nós não seremos libertos. E conhecerão e a verdade. Só tem um caminho para eu conhecer, é a palavra. Então esse foi o primeiro fundamento, mas tem um segundo. Muito importante. Solos Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo. E olha, isso foi algo completamente esquecido. Estava completamente esquecido. Sabe, completamente esquecido na época da reforma. A salvação estava com a igreja. Era salvo quem a igreja dizia que era salvo. E a reforma chegou e falou, não, somente Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4 e verso 6. Abra a Bíblia lá, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4 e verso 6. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Palavra do Senhor, que diz que é só Cristo, só há salvação em Cristo, só há salvação em Cristo, só há transformação em Cristo. Sabe? É impressionante como cristãos, eu não estou falando nem do mundo, daqueles que estão fora, daqueles que estão perdidos, condenados, mas como que a cristandade hoje não entende isso? Não é só Cristo, é a minha experiência. Não é só Cristo, é a igreja. Hoje nós não exportamos missões, hoje nós não fazemos missões, perdão. Hoje nós não fazemos missões. Eu fico vendo algumas campanhas e algumas propostas de projeto de irem para outros países e tudo mais, de igrejas que não estão interessadas para levarem o Evangelho. Elas estão interessadas, sabe o quê? Em abrirem uma filial. Igreja, uma filial. Não é levar Cristo, o Salvador. A salvação acontece, mas para quem está aqui. A salvação não acontece, mas para quem está na campanha. A salvação acontece, mas para quem fez isso, para quem fez aquilo. Somente Cristo. É Ele quem salva. É Ele quem salva. É Ele o mediador. É Ele. Se Ele quiser, vai acontecer. Se Ele operar, não é uma pessoa. Sabe? A gente tem hoje construído gurus. Eu já mostrei isso aqui até uma quarta-feira. Um rapaz que tatuou nas costas uma espada
gigantesco, pegando toda parte mesmo das suas costas, uma espada, com a foto dos 2 líderes da sua igreja. E dizia, pelo Senhor e pelo fulano e Beltrano. Como é isso? Como é isso? Ué, não é mais por Cristo? Sabe, é o irmão de oração, é a irmã de oração, é a muleta espiritual. Como aí? A cristandade não tem acesso a Cristo? Quem muda a sua vida é Cristo. O irmão de oração, a irmã de oração, Deus só está usando porque Cristo está sobre ele. Se Cristo sair dele, não existe mais nada. Cai. É Cristo. Busque Cristo. Ele é o seu Salvador. Ele é quem vai transformar a sua vida. Busque intensamente. Sola gratia. Somente a graça. Somente a graça. Nada mais que a graça. Somente a graça. É bem interessante na classe de novos convertidos. Eu sempre converso com o pessoal, explico na ICAC. A salvação é um ciclo. Você tem que completar os sacramentos para ser salvo. O batismo é um dos sacramentos. O casamento é um sacramento. Primeira comunhão, um sacramento. A reforma chegou e disse o seguinte: não, a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, verso 7 até o verso 9. Efésios capítulo 2, verso 7 até o verso 9. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça. Olha só o que ele usa. As palavras aqui que ele usa. A incomparável riqueza. É incomparável. É uma incomparável. Riqueza já é um negócio grande, mas é uma riqueza incomparável de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos por meio da... E isto não vem de... Não por... Para que ninguém... Coisa. Tem um hino, um louvor do Asaf Borba. Fantástico. Eu acho que quem canta é o pai dele. Sei. Que narra a história de um cristão chegando no céu. E as pessoas olham para ele e perguntam: como você chegou aqui? E o hino diz: quando terminar essa vida, o labor daqui findar, quando eu estiver lá e todos perguntarem, uma multidão chegar e perguntar: nos conte, irmão, como você chegou aqui? O estribilho foi pela graça, somente pela graça que eu venci e cheguei aqui. É pela graça. A salvação não vem de nós. O que você fez? Não fiz nada. E a graça não perdoa só os pecados de ontem, ela perdoa os pecados de hoje e perdoa os pecados de amanhã. É graça. É por isso que é difícil. A nossa vida é uma vida de mérito, é uma vida cartesiana, é uma vida montada. Você faz, você vai ganhar. Você faz, você vai ter. Só que a salvação é o seguinte: você não fez nada. Ele foi lá e morreu por você. Por isso que é complicado. Por isso que é complicado. É complicado. Há um tempo atrás eu estive, não sei, estava com um irmão lá na PIB de Curitiba, mais ou menos aí um mês. Estava lá na PIB de Curitiba, fui lá conversar lá, uma igreja muito abençoada, nos recebeu assim, muito bem mesmo. Eles têm um trabalho fantástico, a igreja do pastor Pascoal Piragim, trabalho fantástico com células, e fui lá conversar com aqueles irmãos, aprender com eles, e participei do culto da manhã. E no culto da manhã, estava lá, eles iam entrar numa semana lá de missões, ia ter um evento missionário, e foi lá o pastor responsável por missões, e ele foi anunciar muitos trabalhos, especialmente o trabalho na carceragem, que eles estão fazendo lá em muitos presídios. E quando chega lá, ele leva para a igreja lá, que foi aprovado pela igreja, uma bolsa de estudo de teologia. Bolsa de estudo de teologia, eu estou lá.
o interno está lá no Presídio Federal de Catanduva, está lá, e a gente tem acompanhado, mostrou o capelão que está lá, e não sei o que, falando então, o irmão Fernando da Costa. Aí eu conheço esse cabra. Eu sei quem é Fernando da Costa. Vocês sabem quem é Fernando da Costa. Quem é o Fernando da Costa? É o Fernandinho Beiramar, está fazendo teologia. Meu colega aí, você tem uma aula daqui a pouco aí, ó. E o capelão falando lá, que ele está num processo de transformação que Deus mudou. Só que para mim, isso é o quê? É uma afronta. Para mim, Roberto, como assim? Eu sou o pai de Samuel, esposo da Renata. Eu sou filho, eu sou membro da Pibicop, uma igreja 10, só com gente mara, com gente fantástica, gente bonita, gente piedosa. Como pode agora a gente correr esse risco de morar eternamente com um cabra desse? Não quero. Sabe por quê? Na minha cabeça a salvação é pelo mérito. Na minha cabeça a salvação é pelo mérito. Para aqueles que são especiais. Para que a reforma chegou e falou, não, a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Aquele que praticou a pedofilia, se arrepende, é salvo. Se reconhece Jesus como Salvador, é salvo. Aquele que matou, se conheceu a Cristo Jesus, se arrependeu, é salvo. A prostituta, o prostituto que conheceu Cristo Jesus, se arrependeu, é salvo. É salvo, não é pelo que ele fez, não é pelo que se faz. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ninguém vai poder se gloriar, porque a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram, você pecou, o Fernandinho Beiramar pecou, o Uê pecou, o Hitler pecou, está todo mundo no mesmo saco. Todo mundo é condenado ao inferno. Nós só somos o que somos pela graça do Senhor. É a graça, a salvação é pela graça. Isso não vem de nós. Isso tem que estar na nossa mente. Se isso fugir da nossa mente, nós nunca vamos levar o Evangelho para o outro. Porque sempre vamos nos achar o quê? Melhores. E tem cristão se achando melhor. Tem cristão se achando melhor. Tem cristão se gloriando. Tem cristão entendendo que a salvação não é um dom, que a salvação é um mérito, um crédito, um bônus por aquilo que você fez. Olha, eu estou dando um bônus porque você foi um cliente fantástico nos últimos anos. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Então a reforma trouxe isso. É graça. É graça. O outro fundamento, o quarto, sola fide, somente fé. Somente a fé. Qual é o mecanismo? O que starta? A fé. A fé. A fé em Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, isso aqui é um negócio assim complicado para a gente entender. Sabe, porque fé todo mundo tem. Fé todo mundo tem. Fé todo mundo tem. Entendeu? Tem gente. Olha, eu fico vendo, tem um pessoal aí, estou um pouco distante deles, isso não acontece muito comigo não, mas eles creem. O time deles está lá na última parte da tabela. Eles creem que o time vai ser campeão. Você pergunta para eles, e aí, como é que tá? Ganha uma? Não vai ser campeão, agora vai para a Libertadores. Eu não estou com esse pessoal não. Mas eles acreditam. Tem fé. Ué, não tem fé? Está lá embaixo. Não tem mais chance nenhuma. Só tem mais 3 rodadas para o campeonato e eles dizem, não, vai ser campeão. Eles têm uma fé danada. Tem uma fé danada. Todo mundo tem fé. Só que a reforma chegou e falou o seguinte, olha, somente a fé em Cristo Jesus. Somente a fé em Cristo Jesus. Não é uma fé naquilo que nós vemos. Não é uma fé. Olha só, esse mesmo verso de Efésios diz, olha, isso é por meio da fé. Como você explica a salvação? Como você
diz que é salvo. A salvação, ninguém pode afirmar que eu sou salvo. Ninguém, nem minha esposa, querida. Ninguém, nem meu mentor. Ninguém pode chegar e falar, não, Roberto é de fato salvo. Só o Santo Deus, o Santo Espírito e o Santo Filho sabem que eu sou salvo. E eu. E isso é pelo quê? Pela fé. Isso é pela fé, não é por uma ida à igreja, não é nada, é pela fé. Eu creio nessa mensagem, eu ouço essa palavra, não é só a Escritura, a fé vem pelo ouvir, ouvir a Escritura, ler a Escritura, ela vem, entra no meu coração. Irmãos, a primeira pessoa a entrar no céu, eu também fico um pouco chateado, também. Eu já fiquei chateado. Primeiro é cortar assim, ó, eu estava lá, quando cortou, inauguração do céu, vai cortar aqui a fita, tá lá Jesus, os anjos, o querubim, todo mundo lá os patriarcas, todo mundo esperando assim, ó, Jesus inaugurar. E quem estava lá junto com essa turma toda? Um ladrão. Jesus estava na cruz com um ladrão lá, acreditou, pela fé acreditou, e falou assim, Jesus, quando o Senhor entrar no seu reino, lembre-se de mim. Aí Jesus pega e diz assim para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estava lá. Só Abraão, só gente fera, e ele lá, do lado. E o pessoal olhando assim, e esse aí é da linhagem de quem? Nem sei, sabe? De uma linhagem grande. Que ele chegou aqui, ele chegou com um homem, o homem veio, ele veio atrás aí. Ah, deve ser. Ah, é a ordenança dele, é a ordenança. Isso aí é o Cordinha. Chegou lá como Cordinha, lá, o cara lá, secretário-geral. Tá aí, chegou assim, chegando nele. Estava lá, morou no céu. Como que esse camarada? Pela fé. Lá na cruz ele olhou para Jesus e creu pela fé. Olha só, tudo ali indicava o seguinte, não, esse homem é um bandido. Tinha gente afirmando, não, ele é um bandido, cadê? Não faz nada, não desce daí. Ali, ó, bateu nele, desce daí, faz alguma coisa, manda um raio. E ele está lá, vendo aquele circo de horror, vendo aquele caos. Lembra, sabe do quê? Palavra do Senhor que mexeu com Martinho Lutero, o verso que nós começamos a ler, Romanos capítulo 1 verso 17. O que diz? Olha que coisa impressionante, olha que coisa fantástica, olha só que coisa fantástica, porque o Evangelho nos é revelado, nos revela a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Não é na metade, não é no início, não é só no fim. É do princípio ao fim. Pois está escrito. O que está escrito? O justo viverá pela fé. O justo vai viver pela fé. O justo vai viver. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo. Ele está repetindo quem? Abacuque. Abacuque capítulo 2. Diz lá em Abacuque capítulo 2, verso 4. A caminhada do justo é uma caminhada abençoada, porque a caminhada do justo é uma caminhada onde ele vive pela fé. Por isso que Abacuque termina o livro dele falando, sabe o que? Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção, nem nada para louvarmos, para agradecermos, nem ovelhas em curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no meu Senhor, o Deus da minha salvação. O Senhor, Ele é soberano, Ele é a fonte da minha vida, Ele é a força da minha vida, é Ele quem faz os meus pés como o do céu. É por isso, o circo é de horrores, é um caos, é uma calamidade, mas aquele homem olha para aquele outro homem e diz, esse homem é o Salvador, e eu creio, e está lá. Irmãos, isso é tão impressionante, essa coisa da fé em Cristo Jesus. Como eu falei para vocês, Martinho Lutero foi fazer o doutorado dele em teologia. Quando ele começou a ler a Bíblia, por indicação de um professor, ele começou a ler o livro de Romanos. E aí ele foi lendo aquilo, já foi mexendo com ele. Ele tinha lido um evangelho, foi ler o livro de Romanos, chegou no verso 16. O verso 16 já deu uma mexida com ele. Quando chegou o verso 17, o justo vive pela fé. Sabe o que ele fez?
Ele fechou a Bíblia, só voltou a ler a Bíblia 2 anos e poucos depois. Que aquilo mexeu com ele. Como assim? O justo vive pela fé? Que coisa é essa? Não, eu aprendi que você vive por aquilo que você faz. Não, como assim? E vive, e tem vida. Não é uma crença, não é uma fé na fé, não. Tem vida, vive. Ele vive e vive muito bem. Pela fé. Tem alegria, tem certeza, tem convicção. Aquilo mexeu tanto, é por isso que alguns dizem, esse é o verso da reforma. O justo vive pela fé. Para fechar, o último fundamento, que regrou mesmo toda a reforma, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Glória somente a Deus. A mais ninguém. A mais ninguém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isso é sério. Nós estamos vendendo isso. A glória de Deus nós estamos vendendo. Capítulo 11 de Romanos, verso 36. Pois dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para... Por ele. Por ele. Dele. Por meio dele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. 1 Coríntios capítulo 10 verso 31, verso que a gente tem que saber de cor. 1 Coríntios capítulo 10 verso 31. Assim quer que vocês o quê? Comam. Assim quer que vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo. Irmãos, isso aqui mudou a percepção da cristandade. Até esse momento aqui, sabe quem glorificava a Deus? Sabe quem glorificava a Deus? Quem largava tudo e ia para um monastério. O Martinho Lutero, ele fez isso. Reza a lenda que na experiência dele, ele está numa viagem, atravessando de uma cidade para outra, e ele já tinha essa busca incessante por Deus e tudo mais, e ele tem uma experiência no meio do caminho, e ele diz, olha, se eu me salvar, eu vou dedicar minha vida a Santa Clara, eu vou para o mosteiro, eu vou dedicar minha vida à glória de Deus. Então, glorificava a Deus quem largava tudo e ia viver no monastério. A reforma chegou e disse, não, glorifica a Deus quem faz tudo para Deus. Então você é marceneiro, faz uma boa cadeira para Deus, uma bela cadeira, você está glorificando a Deus. Se você faz para Deus, se você faz buscando glória de homens, se você faz para deixar outras pessoas alegres, agora se você faz com o intuito, não, eu estou aqui, eu sou coveiro, eu vou fazer uma bela cova, eu não vou explorar as pessoas, fazer aqui uma bela, está glorificando a Deus. Quer comais, quer faças qualquer outra coisa. E o sexo glorifica a Deus? Os reformadores falaram. O sexo glorifica a Deus. Aquele que faz sexo erradamente não glorifica a Deus, mas é o sexo que glorifica a Deus. E é o estudo que glorifica a Deus? Glorifica a Deus. Tem estudo que não glorifica a Deus. É só vontade de acumular, de estar na frente, de ser mais. Sabe? Você vive para a glória de Deus? Tem gente que vive para o filho. Tem gente que vive para o marido, para o cônjuge. Tem gente que vive para a profissão. É cristão e vive para a profissão. E vive para a profissão. A Bíblia nos ensina que tudo é por meio dele, tudo é para ele, tudo só existe por causa dele. Então a ele seja a glória. Se você tem um trabalho, isso foi por meio, isso tem que ser então a glória dele. Se você chegou aonde você chegou, isso foi por meio. Então o que você tem hoje, o que você é, tem que ser para a glória dele. Então, se você está almoçando, você tem que
Se você está prestando um concurso, você tem que ir. Se você trabalha, você tem que ir. Se você é filho, tem que ir. E se você é pai e mãe, tem que ir. E se você é marido, se você é esposa, tem que ir. Em todas as áreas. Em todas as áreas tem que glorificar a Deus. Agora tem gente que não está. Que glorifica a si mesmo. No leito conjugal só glorifica a si mesmo. Tem gente que na caminhada profissional é só ele que aparece. É só ele que faz. Coisas simples. Tudo na reforma girou em cima desses 5 pilares. A maneira de agir, de pensar, de falar, de escrever, de cultuar. Sabe? Somente a palavra, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente glória a Deus. Para não fugir do estudo, vou fazer as perguntas que estão no estudo. Hoje, o que você precisa? No que você precisa? Onde você precisa ser reformado? Como cristão, de fato, você crê que a Bíblia é a sua regra de fé e prática? Ou você tem muitos achismos? Não, mas isso não é bem assim. Os fundamentos que sustentam a sua vida são bíblicos? A reforma fez essas coisas aí porque ela viu a esses homens, essas mulheres, eles viram isso na Bíblia. Isso é fundamentado na Bíblia. A sua vida é fundamentada em quê? No seu conhecimento, na sua pós, na sua isso, na sua aquilo, na sua capacidade, na sua família, no seu currículo, na sua denominação. Os seus fundamentos são bíblicos? Será? Ou você caminha para ser mais um cristão secularizado? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Dia 31 de outubro não é Halloween. A gente comemora esse marco. Gente morreu. Gente foi queimada por isso. Queimada por isso. Queimada. Em uma das... O Martinho Lutero, ele passou por muitos julgamentos. Mas foi em Ouse, chamada Dieta de Ouse, ele foi julgado uns 4, 5 dias. E teve um momento do julgamento que ele foi chamado de Hussita. O inquisidor chegou lá e falou assim: ah, seu Hussita. Aí ele tomou um susto, né? Aí pediu lá o imperador, estava lá o imperador Carlos. Ah lá, Carlos V. Excelência, eu posso ter um tempo para investigar isso? Eu estou sendo chamado de algo que eu não sei o que é. O imperador falou: tá bom. Tá lá. Deu um tempo para ele. Ele volta depois de um dia estudando. O pessoal trouxe papiro lá para ele, deu uma estudada. Aí ele voltou outro dia, chegar lá e falou: imperador, propósito, voltando do ponto que nós estávamos, eu sou Hussita. Aí todo mundo toma um susto assim: viu, é um herege. Ele falou: não, eu sou Hussita. Hussita eram todos aqueles que seguiam o caminho de John Hus, que foi martirizado lá em Praga, 100 anos antes de Martinho Lutero começar o movimento da reforma. E no dia que John Hus também teve contato com a Bíblia, ele começou a falar: isso que estão fazendo e ensinando é errado. Ele foi julgado, não, nem julgamento ele teve, já foi condenado e foi queimado. No dia que ele está lá para ser queimado, ele chega e diz: o pessoal que está lá botando fogo para cima dele, ele diz: olha, daqui a 100 anos vai surgir uma pessoa que fogo nenhum nessa terra irá parar. Daqui a 100 anos. 100 anos depois nascia quem? Martinho Lutero. A Martinho Lutero falou: olha, eu sou você. Irmãos, essa chama continua ardendo, Deus continua operando e querendo mudar a sua vida.
O lema da reforma era igreja reformada, sempre reformada. Igreja que é mudada pelo Espírito Santo tem que estar sempre sendo mudada pelo Espírito Santo. O que você precisa na sua vida para mudar? Deixe de ser nominal. Caia para a vida piedosa, se tranque com Deus, lute com Deus. Como Jacó fez, fala assim: Senhor, me muda, a minha mente está secularizada, eu estou perdidão, eu estou perdidona, Deus, mas eu quero isso. A tua palavra diz que isso é possível. O Senhor fez e continua fazendo. Eu quero orar por você. Vamos orar. Vamos orar. Se você precisa de algo para mudar na sua vida, eu quero orar por você. Quero. Porque eu creio que Deus está fazendo algo especial, grandioso, maravilhoso nesse Rio de Janeiro, especialmente nessa Zona Sul. E Ele vai fazer isso através de pessoas transformadas, de gente com o coração mudado, de gente com a vida mudada, de gente que tem ali, olha, direção do Santo Espírito de Deus. Deixa eu fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus operar. Se você quer isso, você precisa me dizer: olha, eu preciso mudar isso aqui. Fique em pé, eu quero orar com você, quero orar por você. Só se você quiser: olha, estou entendendo isso, está faltando isso mesmo, eu estou cheio de achismo, mas eu quero. Vamos orar. Deus, está aqui, ó Deus, um povo. Ó Deus, hoje nós estamos aqui reunidos, ó Deus, e mostramos que nada daquilo que foi feito é em vão, porque diz a tua palavra: nenhum trabalho no Senhor em vão. Ó Deus, Zuínglio, ó Deus, Catarina Van Gogh, ó Deus, todas essas pessoas, elas não viram, elas não tinham ideia do que poderia acontecer, mas nós estamos aqui. E Deus, a gente também não tem ideia daquilo que pode ocorrer a partir da nossa mudança, do nosso entendimento pleno do Senhor. Por isso, Deus, eu quero orar com esses irmãos aí e abençoar a vida deles, pedir, ó Deus, que a ação do Espírito venha sobre eles de tal maneira, ó Deus, de tal maneira, ó Deus, que eles sejam, ó Deus, pessoas em constante mudança, em constante reforma. Ó Deus, era chavão, era chacota, ó Deus, falar que obra de igreja não termina. Ó Deus, é verdade, obra de igreja não termina. Ó Deus, não termina. Ó Deus, não termina porque nós estamos em constante mudança. Em constante mudança, porque constantemente o Senhor está reformando as nossas vidas. Ó Deus, porque a igreja somos nós. E nós estamos falando: Deus, nós não alcançamos a plenitude. Ó Deus, nós sabemos, entendemos, ó Deus, que precisamos melhorar mais, mudar. Tem coisa, tem pecado que tem que ser deixado de lado. Vai embora, ser liberto. E Deus, a gente pede isso. Ó Deus, há concepções e entendimentos, ó Deus, que estão presos em nossa mente. É coisa da letra, é coisa morta. Deus, tira isso também, ó Deus, e traga para a gente o renovo do Espírito. Ó Deus, nós queremos cada dia mais mudarmos, andar com o Senhor e mudar, até o dia da plenitude, até o dia de sermos chamados pelo Senhor. Ó Deus, isso se chama santidade. Ó Deus, uma igreja reformada é uma igreja santa, que está buscando, não é perfeita, mas busca isso. Então, Santo Espírito, venha sobre esses irmãos, ó Deus, sobre essas vidas aqui, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se tem almoço hoje. Não tem, né? Mas Deus te abençoe. Faça uma oração silenciosa. Termine a meditando. Se você quiser a mensagem, está lá no site. Tá? Que Deus te abençoe.